sábado vem falar ao nosso coração de algo que muitas das vezes nós não gostamos de escutar, não é? O Evangelho, inclusive, de hoje nos dá um pouco essa ideia. A verdade, às vezes, dói de ouvir. E a primeira leitura de hoje nos fala exatamente dessa grande verdade. A nossa vida, ela caminha para um ocaso, ela caminha para um final. O Padre não quer que você saia daqui depressivo, né? Não quer que você saia daqui triste, quando fala que a sua vida está caminhando para o final. Nós podemos perceber, inclusive, pela própria condição física que nós temos, não é? Quando você é jovem, eu senti isso na pele ontem, estava aqui o pessoal no louvor aqui, dançando. Depois que eu subi para casa, pensa numa perna que dá cãibra, é a minha, quase morri de tanta cãibra, porque a idade e a condição física já vão se degradando, podemos assim dizer. Essa é a nossa condição humana, meus irmãos. E o livro do Eclesiastes quer nos lembrar exatamente disso. Para quê? Para nos deixar tristes? Para nos deixar abatidos? Não. Qual é um dos grandes males hoje que todos nós sofremos? Nós fizéssemos aqui uma junta de psicólogos para examinar a cada um de nós, a grande maioria de nós, se não todo mundo, teria ansiedade, não é? Os grandes males hoje do nosso tempo é a ansiedade. Nem falar da depressão, não, mas a ansiedade. Meus irmãos, hoje, o livro do Eclesiastes quer nos lembrar o quê? É preciso viver bem hoje, é preciso abraçar a vontade de Deus hoje, é preciso buscar ser feliz hoje. E nós lembramos aqui daquela frase que nós conhecemos muito bem, não é? É até o nome de um perfume, já citei aqui algumas vezes, né? O Carpe Diem, aproveita bem o dia, mas não é de uma maneira egoísta, pensando em mim, na minha felicidade, na minha realização. O livro do Eclesiastes quer me lembrar que a minha vida é como essa erva verde que floresce de manhã, mas à tarde fica seca, é jogada fora, é queimada. Essas flores que aqui estão ornando a igreja estão bonitas hoje, mas na segunda-feira vocês sabem o que irá acontecer com elas, né? Estarão murchas, serão jogadas fora. E assim é a nossa vida. Para quê? Para nós entendermos que é preciso buscar a Deus hoje. É preciso buscar, meus irmãos, a felicidade que Deus tem para nós hoje, aquilo que Deus tem para a nossa vida no dia de hoje. Todos nós podemos ser felizes em Deus hoje. Essa ansiedade que acomete o nosso coração quer nos fazer sofrer por aquilo que nós não temos, nós não alcançamos, coisas que ainda não chegaram, e nós esquecemos de viver bem hoje, de buscar a Deus hoje, de viver bem com a nossa família hoje, porque eu não sei se eu terei o amanhã, eu não sei quanto tempo eu terei, então eu preciso viver aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus constrói comigo no dia de hoje. Por isso, está aqui a nos falar, a primeira leitura, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, essa frase marcante nesta leitura. É necessário, meus irmãos, entender que se a minha vida está caminhando para um ocaso, para o fim, eu preciso construir bases sólidas daquilo que eu vou vivendo. Meus irmãos, a nossa vida não cabe improviso. A vida que nós temos é uma só. E como os santos nos ensinam, nós nascemos e nós temos o hoje somente para amar a Deus, para amar a nossa família, para amar aqueles que Deus colocou na nossa vida. Não desperdice o seu tempo com coisas de menor valor, de menor importância. Eis a grande sabedoria da vida do ser humano. Quando nós somos jovens, nós perdemos o nosso tempo com tanta coisa que, hoje em dia, eu me recordava hoje à tarde de muitas coisas, lá do início do tempo do seminário, coisas da minha adolescência, da minha juventude, e fui recordando de tantos pensamentos que foram mudando ao longo do tempo, tantas atitudes e posturas.
desculpa a expressão, imbecis que a gente fazia lá atrás e que foram mudando, porque o amadurecimento e o processo faz parte da nossa vida. É necessário, meus irmãos, então, recordar que nessa nossa vida não cabe improvisos ou testes, mas hoje o Senhor nos chama a construir bases sólidas. Essas bases sólidas são caminhar com Cristo. Não é simplesmente buscar a nossa realização humana, a nossa felicidade, mas uma vida que tem uma base sólida entende que eu não estou caminhando para a morte. Nós não estamos caminhando para a morte. O fim da existência humana, né, nesse plano humano, podemos assim dizer, não entendo de uma maneira espírita, pelo amor de Deus, né? O fim da vida humana, nesse plano humano, ele tem um ponto, que é a morte. Mas nós que cremos em Cristo, nós que professamos a fé católica, entendemos que a morte não é o fim, não é verdade? Nós somos chamados para onde? E para o céu. Então, eu não estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para o meu fim último, que é o céu. O seu fim último, o meu fim último, não é a morte, é o céu. É o céu. E por isso, a base sólida hoje que eu posso lançar não é aproveitar o tempo, aproveitar o dia da forma que der, porque a vida acaba e eu vou morrer. Não, eu estou caminhando para o céu. Então eu preciso dar passos decididos para Deus. Eu preciso dar passos decididos de amor a Cristo, de fidelidade à palavra de Deus, de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a sabedoria que o livro de Eclesiastes quer nos ensinar. E são estes passos de decisão que Jesus nos chama a dar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, meus irmãos, ele vem nos anunciar a segunda vez que Jesus está falando da sua paixão. Nós ouvimos a primeira ontem, não foi? Quando Jesus, aliás, um pouco antes, nós vamos ver que Jesus vai anunciar só do capítulo 9 até o capítulo 18, 3 vezes a sua paixão. E vai ser intercalado por muitos milagres. Antes de Jesus anunciar a primeira vez a paixão, que foi o evangelho de ontem, sabe o que ele fez? Ele multiplicou os pães. Ele multiplicou os pães. Antes do evangelho de hoje, sabe o que Jesus fez? Transfiguração diante dos seus discípulos. E agora Jesus está pela segunda vez anunciando a paixão. Mas Jesus usa uma frase aqui interessante. Prestai atenção, bem atenção, às palavras que eu vou dizer. Não é bem isso aqui que Jesus quer dizer, não é? Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia, a tradução da CNBB, pegarmos o original grego, nós vamos ver que Jesus está aqui dizendo algo muito interessante. Por exemplo, né, no início da missa, eu fiz sinal para o pessoal abaixar o microfone, estava muito alto. Então, o que acontece? Eles precisaram primeiro que ver que eu estava fazendo um sinal, não é? Perceber que eu estava fazendo um sinal e depois fazer o quê? Entender o sinal que eu estava dando, não é isso? É mais ou menos o que Jesus está tentando fazer aqui. Veja, Jesus está caminhando para Jerusalém, está fazendo um monte de milagre, está pregando um monte de parábolas. Depois desse anúncio da paixão aqui, nós vamos ver uma série de parábolas que Jesus vai contar, de histórias, de pregações que ele vai fazer. Ele está fazendo, ele está anunciando, ele está fazendo um sinal, e os seus discípulos não estão percebendo. Então por isso Jesus diz aqui, prestai bem atenção, mas é como se Jesus dissesse, olha, e na Bíblia da CNBB dá um pouco essa ideia, grava aí nos ouvidos de vocês as palavras que eu vou dizer. É como se Jesus estivesse mandando, olha, pega aí uma caneta e tenta escrever aí no seu ouvido, abre o ouvido, e a tradução da Bíblia de Jerusalém vai dizer isso, abrir bem os ouvidos para entender. O que acontece? Os apóstolos, Jesus está anunciando e essa palavra não está nem entrando neles. Eles não estão percebendo. Eles não estão percebendo o que está acontecendo.
eles não estão entendendo, né? Se eles não percebem, eles não entendem. Se eles não veem um sinal, eles não vão entender o que Jesus quer dizer. Eles não estão vendo. Eles não estão vendo. Sabe por quê, meus irmãos? Como eu disse lá no início, a verdade dói. A verdade às vezes incomoda. E nós, diante de uma palavra difícil, às vezes nós queremos ouvir a nossa verdade, ouvir aquilo que nós pensamos, que nós queremos. Os discípulos, quando Jesus fala de morte, eles não querem bem fazer um esforço para entender que Jesus está falando de morte. Eles estão vendo Jesus fazer um monte de coisa. Como que esse Jesus vai morrer? E outra, se nós estamos em comunhão com Ele, a morte dele é a nossa morte. Então, peraí, eu não estou querendo isso aqui. Eu não entrei nessa para poder estar com esse negócio de morte aqui. Então, meus irmãos, a palavra de Jesus não está entrando. Jesus está fazendo um milagre, Jesus está anunciando, e é como se, como a gente diz, né, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eles não estão nem escutando. Tanto é que São Lucas escreve aqui, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido. Ficava escondido o sentido. Meus irmãos, que verdade é essa que dói, que Jesus quer anunciar no Evangelho? O que Ele quer falar para nós hoje? Não há salvação sem cruz. Atenção. Jesus não está falando para a galera. Jesus não está falando para a multidão. Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus amigos, para os seus companheiros, para os seus mais chegados. Eu quero falar para você que está aqui. Meus irmãos, nós corremos o risco ao longo da nossa caminhada de seguir o Jesus que cura, o Jesus que me dá uma bênção, um Jesus que me ajuda na conversão de alguém. Nós corremos o risco de buscar um Jesus que me consola quando eu estou triste, um Jesus que me ajuda quando eu tenho uma dificuldade, que me cura de uma doença, que me dá a bênção de um emprego, que me dá a bênção da prosperidade nos meus negócios. Mas a salvação, ela vem quando nós seguimos o Cristo, o quê? Vamos ver quem vai acertar. Cristo crucificado. Eis aqui a sabedoria da cruz. Aquilo que São Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo crucificado. A salvação, eu não estou dizendo que pedir a cura, pedir um emprego, pedir o consolo que vem do céu quando nós estamos mal, que isso seja errado, não é. Mas salvação é quando nós seguimos a Cristo crucificado. E aí, atenção, você que está aqui, você que é discípulo, você que é amigo de Jesus, presta atenção. Meus irmãos, nós não podemos, e o nosso chamado não é para estar aos pés da cruz, para os amigos de Jesus. Jesus chama, por exemplo, na cena da paixão, estava lá Nossa Senhora, que estava unida a Jesus, presta atenção que isso já é uma pista. Nós tínhamos lá as discípulas, as mulheres piedosas, nós tínhamos lá aquela multidão, nós tínhamos os soldados, inclusive o soldado que transpassou Jesus. O lugar do amigo de Jesus não é aos pés da cruz. Como não, Padre? O lugar do amigo de Jesus, o lugar do discípulo de Jesus, o seu lugar, deixa eu apontar o dedo para você, os outros estão apontados para mim. O meu e o seu lugar não é aos pés da cruz. Adivinha onde é? Adivinha? Não é aos pés da cruz. Esse convite não é para os amigos. Amigo de Jesus não é convidado a estar aos pés da cruz. É convidado a estar onde? Pregado na cruz.